E aí, pessoal, eu sou o professor Moraes, né? Vocês já me conhecem aqui, então o canal é Trânsito Fácil Online. Hoje eu vou trazer para vocês aqui sobre a atualização muito importante para todos os condutores do meu Brasil, a nova regulamentação do CONTRAN sobre a fiscalização de álcool ou outra substância psicoativa aí no trânsito, né? Trata-se da resolução 1031/2026. Muita gente com dúvida e muita gente manda mensagem: "Ei, professor, grava aí essa aula pra gente", e a gente vai falar aqui um pouco sobre essa resolução recentemente aí, agora do dia 17 de agosto, né? Saindo aí fresquinha essa resolução para você. Então, para você entender numa aula aqui bem legal, rapidez, eu vou fazer o resumo para você. Essa resolução ela vai definir ali que os agentes de trânsito devem agir durante as fiscalizações e quais são os procedimentos que esses agentes de trânsito podem ser utilizados ali por eles para comprovar que o motorista está dirigindo sob influência de álcool, né? Há sim um enrijecimento da lei, né, sobre a questão de álcool e droga. Qual é o objetivo dessa resolução, galera? Olha só, a principal finalidade ali dessa resolução, quando a gente vai trazer aqui para vocês, é organizar os procedimentos utilizados pelos órgãos de trânsito durante a fiscalização. Hoje ainda há muita bagunça, assim, de uma certa forma, não há um padrão, então a finalidade é uma organização nesses procedimentos. Ah, professor, será que vai funcionar? Aí eu já não posso te dizer, mas a resolução tá aí bem bonitinha para você. Então, a fiscalização do álcool, né, ali de álcool e outras substâncias, passa a ser um procedimento operacional realizado pelos agentes de trânsito. A resolução determina que qualquer condutor, olhe bem, qualquer condutor ali em uma fiscalização poderá ser submetida aos procedimentos previstos, mesmo que não apresente sinais de alterações. Então eu venho ali normal: "Ó, professor, você não está embriagado, você não vem bêbado, não", mas você vai passar ali por os procedimentos, né, ali do para fazer o teste, é o que ela traz, né? Então, o motorista, olha só, eu vou trazer aqui o texto da resolução, vamos ver como é que fica aqui, ó. Resolução CONTRAN 1031 de 2000, aqui, deixa eu trazer aqui para vocês, olha só, que legal. 2026 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de agente, né, autoridades de trânsito e seus agentes, sempre atentos para isso aqui, ó, e seus agentes, né, de fiscalização no consumo de álcool, né? Gente, aí se atente para isso aqui, ó, de outra substância psicoativa que determine dependência. Muita gente acha que é só o álcool, né, mas é qualquer substância. Então, o Conselho de Trânsito, que é o CONTRAN, o órgão máximo normativo, no uso da sua competência que ele confere o inciso 12, e aqui ele traz a questão do processo administrativo. Essa resolução dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito, né, por todas as autoridades de trânsito e seus agentes, como mencionado, no consumo de álcool, né, e outra substância psicoativa que determine dependência. E olha só que legal, né? Então, olha só. O disposto nesse artigo, ó, o artigo que a gente fala aqui é o que se enquadra 165, né? O artigo 165A, que é negar-se a fazer o teste do bafômetro. O artigo 269, né, quando a questão do artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro, o 276 e 277, né, dos sinais, 302 aqui de homicídio, né, quando a gente fala lá homicídio culposo no trânsito, 303 lesão corporal, né, o 306, que é o crime por você estar embriagado. Então, essa resolução trata aí com a fiscalização do consumo pelos condutores de veículos automotores de bebidas alcoólicas e de outra substância psicoativa que determine dependência. Deve ser procedimento operacional e rotina dos órgãos e entidades de trânsito, beleza? Então, olha só. Todo condutor de veículo automotor que for alvo de fiscalização de trânsito a critério do agente da autoridade de trânsito poderá ser submetido aos procedimentos definidos nessa resolução. Eu gosto de grifar o poderá porque é aquela. Ele poderá ser, não é que ele seja deverá, né?
Então, ainda, quando ele vai trazer aqui, ó, né? Ainda que apresente o sinal, que não apresente, olha, gente, que é importante aqui, ó. Nessa resolução, ele poderá ser submetido aos procedimentos definidos, ainda que não apresente nenhum sinal de alteração à capacidade. Mesmo que eu venha lá normalzinho, mesmo que eu venha normal, eu não vou ser ali, posso ser, né, obrigado a fazer o teste ali para saber se eu bebi ou não. Não é necessário ter sinais. O artigo 277 do CTB, ele fala exatamente da questão dos sinais, beleza? Então, quando essa ocorrência, olha só que legal, quando da ocorrência em sinistro de trânsito, vocês viram que foi atualizado recentemente, acidente de trânsito chama-se sinistro, né? Com ou sem vítima. Então, aqui é com ou sem vítimas. Os condutores deverão ser submetidos aos procedimentos definidos sempre que possível. Então, sempre que for possível, que houver um sinistro, esses condutores, essa resolução 1031 agora recente, traz que deverá ter a fiscalização, beleza? Aí ele vai tratar aqui, gente, dos meios de fiscalização. A constatação da influência de álcool, né? Quando ele trata aqui dos meios, eu vou trazer aqui sempre a resolução para vocês, fica melhor da gente ter esse entendimento. Dos meios de fiscalização. A constatação da influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência pelo agente da autoridade de trânsito será realizada mediante, pelo menos, né, um dos procedimentos previstos nesse artigo, observada a natureza da substância a ser verificada. Então, agora vamos ver quais são a questão que vai... deve ser realizados os procedimentos, observada a natureza da substância a ser verificada, pelo menos com a constatação, os seguintes procedimentos. Aí aqui a gente tem o número 1, né, o procedimento número 1, que a gente vai trazer aqui, ó, teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico do ar a alveolar, que é o que a gente chama de etilômetro, ou na forma estabelecida em regulamentação, o etilômetro, ou verificação dos sinais. Ah, professor, que sinais são esses? Gente, lá no artigo 277, quando a gente traz lá no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, existem os sinais de alteração. E é o que trata essa resolução. Que é o cara tá com olhos vermelhos, tá falante. Quem que não conhece um bêbado aí? Me diz aí, você no meu Brasil, se você não conhece o cara que bebeu, né? E aí, essa verificação dos sinais que indica aquela alteração, aquela capacidade psicomotora do condutor, na forma estabelecida lá no 277, né? Então, a utilização do etilômetro, quando a gente for trazer aqui, ó, a utilização do etilômetro prevista destina-se exclusivamente à verificação da influência de álcool, né? De álcool, não se aplicando à constatação da presença ou influência de outras substâncias psicoativas. Então, quando se tratar de etilômetro, professor, eu não entendi nada. Beleza, deixa o professor explicar para você. Eu venho lá na Blitz, né? Bora lá, hoje que a noite está calma e eu tomei umas cachaça. O etilômetro é para saber se eu tive ali a influência de álcool, né? A influência de álcool. Ele não vai, a questão do etilômetro, verificar se eu usei lá a mardita, outro tipo de droga, entendeu? Essa constatação da influência de álcool, né? Não se aplicando à constatação da presença ou na influência de outra substância. Então, não se aplica, eu vou deixar bem claro aqui, ó, que não se aplica o etilômetro, não se aplicando, ó, a constatação da presença e influência de outra substância. Beleza? Além do disposto, professor, vamos lá, professor, com calma, né, para você entender aqui. Além do disposto nos incisos desse artigo, também poderão ser utilizados de forma suplementar, a critério do agente da autoridade de trânsito, a critério, né? Isso é importante, essas palavrinhas. Imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito. Admitido, né? Então, quando se admite esse direito de imagem ali,
Então, o agente de trânsito poderá fazer um vídeo, uma imagem para constatar que o cara tá lá meio doidão no trânsito, beleza? Então você não vai querer estar todo cheio de razão lá dizendo que não pode fazer isso, beleza? Que pode sim. Nos procedimentos de fiscalização, deve-se priorizar a utilização dos testes que tratam o inciso 1, 2, né? Que quando trata. Olha só. O pré-teste de alcoolemia. Agora tem o pré-teste de alcoolemia, né? Na fiscalização do consumo de álcool, poderá ser realizado um pré-teste, né? O pré-teste, ou teste passivo, né? Como queira chamar, com o objetivo de realizar triagens sem caráter obrigatório, né? Não tem aquele caráter obrigatório, podendo ser efetuado diretamente o teste de ar alveolar, né? Que é aquele teste do etilômetro, ar alveolar, A dos pulmões, né? O aparelho ou a função utilizado para o pré-teste não precisa observar as disposições constantes no artigo 5º desta resolução. O resultado obtido no pré-teste, o resultado, quando se trata aqui, obtido no pré-teste ou no teste passivo, como queira chamar, possui caráter exclusivamente indicativo e não poderá, gente, isso aqui é importante, não poderá ser utilizado para caracterizar a infração de trânsito. É um pré-teste, né? Deu o resultado. Infração de trânsito. Fundamentar a atuação ou imputar a conduta à prática de infração decorrente da influência de álcool, devendo para este fim ser realizado procedimento de constatação que atenda os requisitos estabelecidos nessa resolução. Então, vai fazer um pré-teste, né, lá no artigo 4º, passivo, um caráter que vai indicar se o cara tá ali ou não, né? Nessa questão, e não poderá ser utilizado para caracterizar a infração de trânsito, né? Então, vai fundamentar a atuação ou imputar o condutor à prática de infração decorrente da influência de álcool. Devendo, só vai constatar, para esse fim, vai ser realizados os procedimentos de constatação que atendam os requisitos estabelecidos nessa resolução. E o teste do etilômetro? Vamos lá. O etilômetro deve atender os seguintes requisitos. Isso aqui é a lei, né? A lei para vocês aí. Olha só que legal. Então, o etilômetro ele deve atender os seguintes requisitos. Ter seu modelo aprovado pelo Inmetro. Sempre que você fizer o teste. Eu posso cobrar isso aqui? Sim, é um dever seu do cidadão. Teste do Inmetro, qualidade tecnológica do Inmetro. E ser aprovado na verificação inicial e eventual em serviço de periódica realização pelo Inmetro ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal. Aqui tem a RBMLQ, conforme regulamentação metrológica. Tem que estar em perfeito estado, tem que ter a inspeção desses órgãos. O resultado do etilômetro, quando você faz aquela medida realizada, deverá ser descontada uma margem de tolerância que será o erro máximo admissível, conforme regulamentação metrológica de acordo com a tabela de valores. Isso aqui vai ter uma tabela para cada etilômetro. Isso aqui serve para quê? Para uma possível defesa, né, que você tem direito à defesa. Vai fazer o reteste? Sim, o reteste será necessário somente, agora se atente para isso aqui, o reteste, somente quando a obtenção do resultado válido restar prejudicada por motivo técnico ou operacional, inclusive para afastar eventual influência de álcool presente no trato respiratório superior, observando quando aplicável o período de jejum previsto na regulamentação metrológica, né? Então aí tem direito ao reteste, mas somente quando a obtenção desse resultado válido restar prejudicada por motivo técnico, né? Deu um problema ali, e aí vai ser feito o reteste. Dos testes, né, gente? Então, olha só, voltando aqui, né, quando a gente traz, falando aí dos testes, né, vai ter os sinais de alteração, quando a gente fala o teste do aparelho para detectação de outras substâncias psicoativas, né, e quando ele trata aí, o motorista, ele pode ser parado mesmo sem apresentar sinais, como vocês viram. A resposta é sim, que pode. Muitas pessoas pensam que o agente só pode fazer o teste quando perceber que o motorista está embriagado. Não, isso não é verdade, né? Durante uma fiscalização, o agente ele pode solicitar os procedimentos previstos na legislação
mesmo que o condutor aparentemente esteja normal, né? E essa resolução reforça isso aqui, como a gente viu. Eu estou falando aqui em tipo de resumo, porque às vezes a gente não entende um pouco. A forma de fiscalização, a constatação, quando é que vai ocorrer? São diferentes meios, como a gente está vendo. Teste do etilômetro, que a gente chama bafômetro, o famoso bafômetro, ele continua sendo uma das principais formas de fiscalização, né? Continua. Ele vai medir a quantidade de álcool presente no ar expelido pelos pulmões. Tem uma tabela para isso, né? A resolução estabelece que o etilômetro deve ser o equipamento aprovado pelas exigências do Inmetro, né? Vocês viram aí que eu acabei de falar isso, né? Estou falando aqui em resumo porque às vezes a gente está lendo a resolução, professor, não entendi nada, né? Não estou entendendo nada, e eu trago aqui em resumo para vocês. E a alteração, a avaliação de alteração? O agente também pode observar os sinais, como você falou. Sim, lá no artigo 277 da resolução ele trata disso. A alteração psicomotora. Qual é o exemplo? Dificuldade de equilíbrio, uma fala alterada, né? O cara tá ali meio loucão, comportamento incompatível, né? Bebi e bebo até cair, né? Dificuldade de coordenação, tudo isso vai ser visto ali. Não basta apenas um sinal. O cara tava com dificuldade de equilíbrio. Pô, vai que o cara tem um problema de coluna ali, né? O cara tá com a fala alterada. Vai que o cara fala ruim mesmo, né? Igual o professor aqui. O professor não fala bem, o professor fala ruim para danar, né? Então não é só um sinal. Tem que ter ali um conjunto de sinal. Essa resolução ela determina que devem existir pelo menos 2 sinais em conjunto para caracterizar a alteração da capacidade psicomotora. Ao menos 2 sinais. Essa aula serve para, se você um dia cair num negócio desse aqui, galera, vocês vão ter direito a um recurso, né? Teste para outras substâncias, além do álcool, como a gente viu aqui. A norma também prevê procedimentos para verificar outras substâncias psicoativas. Pode ser utilizado por aparelhos específicos, né? Como a gente está vendo aí, bastante aparelho específico, ou avaliações apresentadas pelo condutor, né? Professor, não entendi muito bem essa questão do pré-teste, né? Quando a gente viu ali, o pré-teste do bafômetro vale como multa? Não, né? Essa é uma dúvida comum nessa. Chegou agora, vocês vão ver aqui de primeira no canal, né? A resposta é que não. Esse pré-teste ou teste passivo, ele vai servir apenas como uma triagem inicial. Ele sozinho, esse pré-teste não pode gerar multa, é uma multa vezes 10, né? Que não alterou, dá R$ 2.934,70, né? A autuação não será caracterizada por isso. Para confirmar a infração é necessário realizar os procedimentos de constatação válido, não o pré-teste, né? Então vejam aí que se você... E o limite para essa infração administrativa? Quando o teste do etilômetro apresentar um resultado igual ou superior ao limite estabelecido, 0,34, né, que vai lá, será caracterizada a infração administrativa do artigo 165, né, acima de 0,34 é crime de trânsito, como a gente vê lá, são os crimes de trânsito, beleza? Aí então a gente vai ter o teste passivo do etilômetro, positivo, perdão, quando for caracterizado o teste positivo, teste passivo não, positivo do etilômetro, teste positivo para outras substâncias e os sinais de alteração psicomotora. Cuidado, porque isso é bem cobrado assim para você, essa questão do teste, né, quando a gente fala aqui no teste, sinais de alteração. O agente pode fazer teste vídeo, imagem. Professor, me envolvi num acidente, o cara estava altamente embriagado. Faz o vídeo, o cara vai servir como prova. A resolução está aí te amparando para isso, cara. Olha só, né? Que legal. Então vamos aqui mais um pouco dessa resolução. A aula vai ficar um pouquinho extensa, né, para você sobre essa resolução, mas deixa eu ver aqui, ó. Olha só. Eu fiz um resumo para vocês aí, né? Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados pelo agente da autoridade de trânsito, como eu acabei de falar para vocês, não apenas um sinal, né? Ele traz aqui, ó, no artigo 7º, né? Bem legal, sinais de alteração. Para a constatação da alteridade deverá ser considerada a existência de pelo menos 2 sinais, professor. A fala, o equilíbrio, né? Em conjunto, isso. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora deverão ser descritos no auto de infração. Olha, quando você recebeu o auto de infração, não quero que você receba, lógico, né? Mas olha se tem isso aí, né? Porque tem que ter, ó, descritos no auto de infração, termo aí, né? Deverá acompanhar o auto de infração.
Da infração administrativa, eu acabei de falar para vocês essa infração bem legal aqui que eu falei para vocês, né? Olha só. A infração administrativa do artigo 165, né? Que é conduzir sob influência de álcool. Aí, gente, vamos para isso aqui que é importantíssimo, esse artigo 8º. Teste do etilômetro com a medição realizada igual ou superior. Aqui é o etilômetro. Esse 0,5 miligramas é aquela questão que já traz na tabela, que se ele tem, isso aí é aquele diz, a margem de erro, entenderam, gente? A margem de erro. E aí, se for mais do que isso, o alveolar expirado pelos pulmões, né, da qual deve ser descontado o erro admissível nos termos da tabela de valores, para o etilômetro, aí será constatado a infração gravíssima vezes 10. Teste de aparelho destinado à verificação da presença de outras substâncias psicoativas, né? Qualitativo e positivo. E sinais da alteração da capacidade psicomotora na forma do artigo 7º. Então, serão aplicadas as penalidade, gente, aqui, ó, e medidas administrativas previstas no artigo 65A do CTB. O condutor que recusar, eu não posso me recusar a fazer o teste do bafômetro, né? Qualquer um dos procedimentos previstos no inciso, se eu me recusar, desde que não esteja presente pelo menos 2 sinais, né? De alteração da capacidade psicomotora. Então, serão aplicadas as penalidades e as medidas administrativas do artigo 65A do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos nos incisos do caput desse artigo, desde que não esteja presente pelo menos 2 sinais. Perdão. Eu vinha lá, e aí, gente, olha só, eu vinha e de repente eu me deparei com a fiscalização, mas eu venho realmente com minha fala tropa lá, eu venho falando lá, bem falante, ou eu venho conversador, mas é só um sinal. E aí, o agente de trânsito não pode aplicar um 65A. O que é um 65A? É me negar-se a fazer o teste do bafômetro. Eu vou recusar fazer o teste do bafômetro. Essa alteração é importante, porque deve estar presente pelo menos 2 sinais, né? Ele vai fazer ali, se tiver a alteração da capacidade psicomotora. Agora, se estando presente, quando ele fala aqui, ó, estando presente pelo menos 2 sinais de alteração da capacidade psicomotora, serão aplicadas as medidas administrativas previstas no artigo 165. Não se faz se negar a fazer o teste do bafômetro. O cara vinha falante, né? Vamos lá. O cara vinha falante, o cara vinha saber o que era, sem saber o que fazia. E não é aplicado, nesse caso, o 165A se negou, não. Ele tinha 2 sinais, vai ser aplicado o 165 e não o 165A, certo? O 165A é negar-se. No caso, se ele tem 2 sinais, vai ser aplicado a questão da infração, né? Dele conduzir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que gere ali dependência, beleza? A recusa, quando ele trata aqui, olha só. A recusa caracteriza-se pela negativa do condutor em se submeter ao procedimento de verificação adequado à fiscalização, quando regularmente ofertado pelo agente da autoridade de trânsito, né? Ali, quando a recusa caracteriza-se, né? Quando o agente chamou e a negativa do condutor. Não, eu não vou me submeter a esse procedimento de forma alguma. E aí, nesse caso, não cabendo ao condutor escolher a modalidade de verificação a ser empregada. Ele não cabe, não. Eu tenho o bafômetro, eu vou ter que fazer o bafômetro, tem que fazer o que tem lá. Não vai lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, não cabe, beleza? Aí a gente parte aqui para a parte do crime, né? Então, quando a gente trata aqui nesse capítulo, quando falar do crime, importante, crime previsto no artigo 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. O crime é quando passar, né, o teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,34 miligramas. Pega uma caneta, faz essa anotação aí, ó, 0,34. Se for igual a isso aí no etilômetro, gente, da qual deve ser descontado, lógico, o erro máximo admissível, né, nos termos das tabelas, tem o erro, né, se atente para isso. Se for constatado igual, mesmo depois de descontado o erro lá, a 0,34 ou superior,
Isso passa a ser crime, do artigo 306. Crime, você vai para ser conduzido à delegacia. Teste em aparelho destinado à verificação da presença de outras substâncias psicoativas que apresentam resultado qualitativo positivo. Outros aparelhos virão para a questão de droga. Sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do artigo 7º. O cara estava com vários sinais. Lembre-se, mais de 2 sinais, né? Não é apenas um. O exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6, gente, ó, igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Então, professor, deu igual a 6 decigramas, crime. Deu superior, crime, né? O exame clínico com laudo conclusivo e firmado com o médico perito ou, né? Exames realizados por laboratório especializado indicado pelo órgão, né? Indicados pelo órgão de trânsito ali, ou entidade de trânsito competente pela polícia judiciária, olha só. Então, o crime, quando se tratar, não, você vai ser conduzido à delegacia, à polícia judiciária, que chamamos de polícia civil, né? Em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determine dependente. Então, exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão, entidade de trânsito competente, né? O órgão, tanto o órgão como a polícia judiciária vai poder fazer ali para você essa questão do teste, né, em laboratório. A ocorrência do crime de que trata não é lide a aplicação do disposto do artigo 165. Além do crime, você vai ter essa infração vezes 10, né? Configurando o crime de que trata o artigo, condutor e testemunhas, olha só que legal. Condutor e testemunhas, se houver, serão encaminhados à polícia civil, né, polícia judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos probatórios, certo? Os exames previstos no CAPT são suplementares a serem realizados a critério da autoridade policial, podendo servir como contraprova no âmbito do inquérito, permanecendo válidos, que é quando fala do crime, né? Por isso que fala inquérito policial e tudo mais. Você vê como o negócio aqui é sério, né? Da infração administrativa, a adoção das providências judiciárias. Beleza? Do auto de infração, a resolução 10, trazendo aí no artigo 10, além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de infração lavrado em decorrência da infração do 165, né, que é aqui a infração do 165. Lembre-se que tem 165 e 165A. No caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e número e série do aparelho. Isso aqui é do auto de infração. Quando você pegar, qual é a marca desse etilômetro? Tem que ver porque é para você fazer sua defesa. Qual é o modelo, o número de série do aparelho? Tudo tem que estar lá. Se não tiver, número do teste, medição realizada, o valor considerado, sendo dispensável informar o limite regulamentado, que será sempre 00, né? Então, gente, olha só. No caso de teste de aparelho destinado à verificação da presença de outras substâncias, que quando ele quer falar da droga, né, psicoativas, que apresenta resultado qualitativo positivo, a marca também, o modelo, número de identificação, mesmo que seja descartável, tem que ter, e o tipo de substância detectada. Qual foi a substância? Né? O que é que você usou lá? Então, isso aí tem que ter lá. No caso do artigo 7º, sinais de alteração de capacidade psicomotora, o número do termo preenchido. Você vai colocar os sinais e um termo que você preencheu, né? Tudo vai ter lá. Conforme o caso, a identificação de testemunha, vai ter testemunha provando se houve fotos, vídeos ou outros meios de contraprovas, de prova suplementar, né? Tudo vai ter lá na sua, quando se trata aqui, complementar, se houve recusa do condutor, ó, tudo tem que estar no auto de infração. Os documentos gerados, né, dos exames deverão ser anexados no auto de infração. No termo do etilômetro para preenchimento do campo, o valor considerado do auto de infração. Então, vai ter lá, deve-se observar as margens de erro admissíveis na tabela de valores referenciais para o etilômetro. Isso aqui serve para um recurso, quando você entrar sobre um recurso, né? Então, olha só que legal, um resumo aí da nossa resolução, que entrou agora em vigor, né? Agora em agosto, dia 17 de agosto. Então, quando é que vira crime, professor? Atenção, né? Porque há uma diferença, né,
nem todo caso de lei seca é crime. Vocês viram que tem as infrações. Agora existe uma diferença entre a infração administrativa e o crime. A gente acabou de ver, então em resumo eu falo aqui para você. O crime previsto no artigo 306 do CTB pode ser caracterizado entre outras formas quando o teste do etilômetro atingir aquele nível criminal, o limite ali previsto quando houver uma comprovação por meios legais. Não é só, opa, esse cara tá morto de bêbado. Não, tem que ter o limite. Se recusar a fazer o teste, também gera consequências. Vocês sabem que não pode, né? Atualização. A recusa em realizar o procedimento que é previsto gera as penalidades e medidas do artigo 165-A do CTB. Né? O condutor não escolhe qual método será utilizado, não vai escolher, não tem escolha. A fiscalização define um procedimento adequado conforme a situação. É a fiscalização quem vai dizer, né? E aí agora, professor, o que é que acontece com o veículo? A gente vai ver agora as medidas administrativas, né? Então, se o condutor estiver impossibilitado de continuar dirigindo, geralmente vai estar, o veículo poderá ser liberado para outro motorista habilitado. Não é legal? Ou chama o cara para levar. Caso não exista um condutor habilitado ou ele também não tenha condições de dirigir, o veículo pode ser recolhido a depósito. Beleza? Entendido? Minha galera legal aí, minha galera de todo o Brasil, diz aí que você está entendendo tudo aqui na nossa resolução, né? Fresquinho, fresquinho, trazendo aqui para vocês. Medidas administrativas. O veículo será retido até a apresentação de um condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. Ah, eu estava na festa, cheguei lá, chamei meu amigo, meu amigo estava bêbado também. Ó, vai ser submetido à fiscalização para poder sair de lá. É a resolução, olha só. Caso não se apresente um condutor habilitado, o agente verifique que não está em condições de dirigir, o veículo será recolhido ao depósito, galera. Olha só, né? É dispensável, isso é importante, para a regularidade do auto de infração, que sejam informados os procedimentos de fiscalização previstos nessa resolução. Né? O condutor para quem for entregue o veículo deve ser orientado sobre a responsabilidade em relação ao veículo a partir do momento da entrega. Então você vai ficar responsável por esse veículo, você vai ser orientado ali pelo agente de trânsito sobre a sua responsabilidade, né? E vai ficar, se for verificado na sequência que houve uma devolução do veículo ao condutor, que não poderia dirigir, você vai incorrer na infração de trânsito. Cuidado, viu, gente? Ó, do artigo 166, que você entregou a pessoa sem condições de dirigir, né? Isso aqui é importante demais. E o crime do 310, que também é um crime de entregar a pessoa que não tem condições de dirigir ali, beleza? Olha só, isso é importante nessa resolução, certo? Então, meus queridos, cuidado com isso aqui. Na constatação da devolução do veículo ao condutor já autuado no 165, ele foi autuado, ou no 165A do CTB, de forma subsequente à abordagem, caberão novamente os procedimentos de fiscalização previstos nessa resolução. E se configurada mais uma vez qualquer uma das duas infrações mencionadas, o veículo deve ser recolhido ao depósito sem a possibilidade de apresentação de outro condutor habilitado, com o fim específico de garantir a boa ordem administrativa. Muito importante essa parte aqui, muito importante, porque foi uma modificação, olha, e tanto, certo? Foi uma modificação e tanto. Antigamente não tinha isso, né? Mas olha só, houve essa alteração, então vai ter abordagem. Eu entreguei ao cara, o cara me devolveu, eu embriagado, certo? Olha só que legal. Então, é assim que vai funcionar. Eu estou embriagado, o cara pegou o meu veículo, o cara chegou ali e me devolveu o veículo. Eu fui abordado novamente. Mais uma infração, novamente. E eu que entreguei vou responder posso responder crime, né? Ou a infração de uma pessoa sem capacidade de dirigir. Beleza? Olha só, né? Que resolução, gente. Olha aí, trazendo para vocês aí o melhor dessa resolução. O agente da autoridade de trânsito não promoverá o recolhimento do documento. Então, o agente não vai recolher o documento. O agente de trânsito, nem a habilitação, em decorrência das infrações previstas nessa resolução. Por quê? Aplicando-se quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir, o procedimento estabelecido em regulamentação específica. Você vai ter direito a um processo. Isso tudo que eu estou falando aqui, você vai entrar com um processo de defesa, certo? Após isso, é que você pode responder
a suspensão, né? Nos casos de óbitos decorrentes de sinistro de trânsito, é obrigatório, ó gente, óbito é obrigatório para fins de perícia oficial, realização de exame de sangue ou outro teste laboratorial destinado à detectação de álcool ou outra substância psicoativa. Houve óbito, seja quem for, tem que fazer. Não existe distinção alguma. Teve óbito, tem que fazer esse exame. As informações produzidas pelos exames de que trata o CAPT deverão subsidiar as atividades de planejamento, gestão e avaliação das políticas públicas, né? Aqui finalizando aqui, ó. Legal? Resolução do CONTRAN. Essa fica revogada a resolução 432 de 23 de janeiro de 2013, né? Olha só que legal, trazendo aí para você essa resolução, né? Eu trouxe para vocês aí essa resolução CONTRAN, né? Trazendo aí a resolução CONTRAN para vocês aí. Então, olha só, galera, o que é que a gente vai resumir aqui? O agente pode realizar fiscalização mesmo sem sinais aparentes, né? Prestem atenção aqui no finalzinho. O bafômetro continua sendo um dos principais meios de comprovação. Legal? O pré-teste serve apenas como triagem. Ele não vai servir para aplicar a multa. É necessário 2 sinais de alteração psicomotora. Para comprovar a situação. 2 sinais, não apenas um. A recusa, o teste gera penalidade que dá também 1 ano de suspensão, né? Falar para vocês, se você se negar a fazer o artigo 65A e vezes 10, né? Tá R$ 2.934. Dirigir após consumir álcool coloca vidas em risco e pode gerar consequências administrativas criminais. A lei ficou, né, gente, aí bem rígida. Então, minha galera, aqui é o canal Trânsito Fácil Online. Nosso objetivo é sempre um trânsito mais seguro e ajudar você a conquistar a sua habilitação com conhecimento, né? Eu sou aqui o professor Moraes. Até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Eu espero ter feito aí um resumo dessa resolução tão importante que entrou em vigor agora há poucos dias. Beleza? Vamos nessa, gente. Valeu, um abraço.